É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Afonso Abelhão, eu sou da agência Big B e eu estou no Festap e na PP já há algum tempo. O Festap eu acompanho desde 2016 e é uma delícia voltar ao modelo presencial. A gente está em modelo híbrido hoje, através do YouTube para todo o Brasil, mas é uma delícia ver essa troca de energia. Isso não tem tecnologia que substitua. Então, assim, para mim está sendo uma delícia compartilhar esses momentos com vocês. Eu queria fazer só um apontamento antes de apresentar os nossos palestrantes. Hoje, aqui nessa sala, tem um dos baluartes da mídia OH aqui, que é o nosso querido Raul Nogueira, que vocês ainda vão ouvir falar muito desse mercado, para quem iniciar esse mercado. Esse homem é um celeiro, um caleidoscópio de mídia OH do Brasil. Tenho certeza disso. Sigam ele, sigam os grandes nomes da propaganda também. E, recentemente, a empresa dele fez só 45 anos de atividade. Talvez o pai de vocês não tenha essa idade ainda. Então, assim, é para ter muito respeito. Parabéns, Raul, parabéns a Contato. E vamos lá. Eu vou falar agora sobre os nossos palestrantes. Vamos lá. O tema da palestra é Como você chegou até aqui? Ideias simples irão te levar ao próximo passo. Andréa Vaz é diretora executiva da ABDO, Associação Brasileira de Out of Home, é publicitária, atuou em agência de publicidade nos últimos 20 anos na área de mídia, onde encontrou oportunidade de trabalhar com visão ampla para clientes dos mais diversos perfis e segmentos e, com isso, aprofundou seu aprendizado em todos os meios de comunicação. Leandro Feijão Veríssimo é head de estratégia da Veríssimo Work e entusiasta do Out of Home. Tem mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de estratégia e planejamento de comunicação para marcas, produtos, negócios e pessoas, e em diferentes indústrias, como finanças, tecnologia, entretenimento, consumo, mídia e agro. Com vocês, nossos palestrantes. Obrigado. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui no Festap. É um prazer ter vocês aqui para nos ouvir. É um prazer ter o Raul aqui para nos ouvir também e nos prestigiar. Eu trouxe o Leandro para a gente duplar aqui na apresentação do Out of Home. Ele é também encantado com esse assunto, com esse tema. E aí vocês vão entender um pouquinho mais do Out of Home, vocês vão entender como hoje o Out of Home se comporta e aí para onde a gente vai dali para frente. Tá bom? Só um ponto, né, quando eu falo que sou entusiasta, né, porque assim, eu gostei, vou falar sobre, né, mas eu tive uma passagem aí de 5 anos pelas duas maiores empresas de OH do Brasil, a Eletromídia e a JCDecaux. Em ambas, eu cuidando da parte de comunicação institucional, né, e posicionamento de produtos relativos à comunicação e como apresentar para o mercado. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de muito estar na rua, né, então, para vocês terem ideia, perdi ontem meu bilhete único, porque eu estou triste por conta disso, então eu ando bastante de metrô, ônibus, eu vivo bastante na rua, e vocês vão entender, durante essa conversa com a Andréa aqui, o porquê que é importante vocês serem apaixonados pelas ruas também. Tá bom? Quando a gente foi escolher o tema para conversar com vocês, passamos por vários assuntos, né? Mas eu acho que esse se encaixou direitinho naquilo que a gente precisava trazer aqui para vocês. Como você chegou até aqui? Como você chegou até aqui na sua carreira? Então, quando você foi decidir a sua profissão, quem ajudou vocês na decisão? Muitos já têm a decisão montada, mas precisam ainda de um apoio. Outros foram buscar informações, foram buscar conteúdos, foram buscar ajuda. De quem? Né? Como é que você... chegando até aqui, como é que você tem usado esse seu potencial no momento acadêmico? Né? Você tem se preparado para o mercado? Vocês estão começando? Vocês já estão tendo uma leitura do que vai ser o mercado de vocês? E o que vocês pensam do futuro? Né? Então, a gente foi pesquisar influências, né? Quem que influencia o jovem na decisão da profissão, né? E aí a gente encontra uma participação muito grande dos pais, né? Mas, assim, existe influência de todo mundo.
familiares, pessoas que estão no seu dia a dia, pessoas com quem vocês trabalham, se é que já alguns trabalham, que estão aqui, né? Então, assim, o quanto a influência te ajuda a tomar uma decisão, isso para o resto da vida. Para o resto da vida, quando a gente for tomar decisões, a gente recebe influências, né? A gente conversa muito, a gente faz muita troca, e isso é extremamente importante também para o profissional. E eu quero mostrar para vocês, além de entender como é que vocês chegaram até aqui na carreira, como é que vocês chegaram até aqui desde hoje de manhã, quando vocês saíram da casa de vocês? Quais foram os formatos de mídia exterior, que antigamente a gente chamava de mídia exterior, passamos a chamar de mídia alternativas, e agora a gente volta para um out of home, né, que é a mídia fora de casa. Desde a hora que você saiu da sua casa, qual foi o impacto que você recebeu até chegar aqui? Hoje, a gente tem diversos formatos que atuam no dia a dia de quem está na rua. Saindo da sua casa, se você mora num condomínio vertical, já quando você entra no elevador, você já tem um monitor lá, e nesse monitor você já é impactado com algum anúncio. Além de ter metade da tela está trazendo informação de noticiário, metade da tela está trazendo um anúncio, e você já é impactado a partir daí, ao longo do seu dia, até voltar de volta para casa, até estar de volta para casa. Tem um ponto interessante aqui, que a gente não está jogando só no colo de vocês as perguntas, né? A gente traz para o nosso também. Então, quando a gente olha para o OH, é um meio que está em constante evolução, e a gente tem que se perguntar a todo momento, né? Quais foram os nossos desafios? Se vocês vão ouvir falar muito, pessoas que falaram de um tempo atrás, quando tudo isso daqui era mato, né, da Lei Cidade Limpa. Acho que muitos de vocês não vão nem ter noção do que é isso, mas foram umas coisas que impactaram muito e fizeram com que o OH avançasse muito. Depois vocês procuram um pouco sobre isso, a questão de regulamentação de publicidade exterior, que é muito importante. Então, se vocês são designers, vão pensar em coisas para os seus clientes, para suas marcas, ou para os freelas que vocês vão fazer, é bom entender essa lei, porque não dá para fazer tudo. Desde a parte de fachada ou até mesmo da parte de comunicação. Então, tem muita regra, muita lei orientando o desenvolvimento disso. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, a BOH vem sempre conversando muito com os parceiros, com os associados, sobre o potencial do OH. E não é só o potencial olhando para os clientes, para os anunciantes, mas também para as pessoas que estão passando em frente, para a audiência. Muito do OH ele tem um papel importante na sociedade. Ele ajuda na manutenção dos equipamentos públicos, ele ajuda na informação e diversas outras coisas. Prestação de serviço. O OH ele faz um papel muito grande, hoje em dia, em vários setores importantes, para o morador e para a cidade. Então, muito do que você ouve das licitações, das PPPs, o que é que seja, sempre tem um combinado, tem um documento a ser cumprido, onde você pode explorar a publicidade, mas você tem que trazer algo em benefício da população e da cidade. Então, assim, é sempre buscando uma relação benéfica, e até mesmo nos processos de dentro das empresas, hoje, você tem um olhar muito atento à questão de ESG. Então, as companhias de OH, por usar... Lógico que à noite você tem a questão dos luminosos, então estou muito buscando pela questão da eficiência energética, na questão olhando a parte de sustentabilidade e até mesmo no descarte dos materiais. Então, se vocês procurarem empresas como Eletromídia, JCDecaux, NEL, Calas e por aí vai, todas elas têm conversado muito sobre isso também, têm dado esse direcionamento com relação ao futuro. E também, quando eu falei do futuro, a questão dos anseios. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer convencer a vocês aqui a entender o OH também e olharem para a gente, para uma mídia não... Antigamente é chamado como mídia alternativa, não é, cara. É uma mídia complementar, e se não for a principal, dependendo de alguns casos. Então, assim, esse bate-papo, essa conversa que eu vou ter com o André aqui, a gente vai mostrar alguns exemplos também da importância de entender o meio. É quase que uma sessão de psicanálise sobre o OH. Vocês vão entender assim, agora entendi por quê. Quando a gente conhece a pessoa, os motivos que estão lá atrás, a gente começa a entender melhor as pessoas. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, a gente falou um pouco das influências, e aí aqui, André? A gente tem uma pesquisa aqui do Cantar Ibope que mostra que o tempo médio mensal do consumidor dentro de um meio de transporte é de 6 horas semanais. Isso é muita coisa para quem está na rua, para quem está
conversando com alguma marca, para quem está sendo impactado por algum produto. E para quando a gente está na rua, em 1 minuto você pode entrar em um estabelecimento comercial e ter acesso àquele produto. Olha aí, que interessante. Assim como também você sai de casa conversando com o teu celular, e você vê uma mídia, e você volta para um painel, para um relógio, para um totem, e você enxerga aquele produto lá. Então, essa conversa, esse estreitamento de conversa tem sido cada vez mais rico e mais importante para as marcas, para os anunciantes. Mas aqui o que eu quero dizer, não quero nem entrar na história do passado, de como veio surgindo as mídias. Eu quero dizer que, desde a metade do século XIX, quando apareceram os primeiros cartazes colados na rua, com chocolate, com informação, com algum anúncio, a gente vem rompendo todos os meios e estamos próximos, agora, inclusive com a tecnologia, de tudo que é mais diferente e mais moderno, né? Então, a gente, como Out of Home, tem se modernizado e rompido situações que, no passado, foram mais lentas, mas agora não. Agora, com a tecnologia, a gente está cada vez mais rápido e mais próximo de todo mundo. E aí eu vou entrar, a gente coloca a comparação, né, de como vocês chegaram até aqui, da questão das influências e como as pessoas estão na rua. Eu vou parar num slide aqui um pouquinho, vou deixar rodando enquanto eu falo, que é a questão de jornada e comportamento. Todo mundo que sai de casa para fazer alguma coisa. Para estudar, para fazer um MBA, para procurar um emprego, para pagar uma conta, para fazer uma compra, para visitar alguém, para passear, para trabalhar, para vir numa palestra, para ouvir as pessoas falarem sobre o OH, e vocês viram lá, né? Pô, o que é esse negócio na minha frente aqui? Então, assim, tudo tem um porquê, né? Assim como vocês se aprofundam, né? A gente vê muito a questão de marketing digital, né? Falando de comportamento do usuário. Cara, isso aqui é vida real, velho. Você botou o pé na rua, é vida real. Todo mundo está saindo de casa por algum motivo. Todo mundo está voltando para casa com algum motivo, com alguma preocupação. Então, de manhã, você tem as pessoas indo para o trabalho. Será que eu vou ter um bom dia? Que mensagem você vai dar para essa pessoa recepcionando ela na rua? Na hora do almoço, estou indo almoçar, estou indo comer, estou voltando para casa, vou sair da minha faculdade, estou indo para o meu estágio. Que mensagem você vai dar naquele momento? À noite, voltando para casa, ou até mesmo 5h30, 6 horas, você saiu do teu trabalho e você está indo para a tua faculdade. Que mensagem você vai passar naquele momento? Estou voltando para casa às 11h30 da noite. Não sei se vocês já pegaram um transporte público às 11h30 da noite. Cara, a quantidade de estudante que tem circulando na Paulista ou aqui próximo, né? Trabalhadores, pessoas que foram buscar, encontrar, passear. Então, toda vez que alguém colocou o pé na rua, ela saiu por algum motivo e ela tem algum comportamento. Ela faz algo, ela está acostumada com algo e ela está consumindo alguma coisa. E o mais interessante é que a gente está com vocês de segunda a segunda. De segunda a sexta, pode ser no dia a dia dessa jornada, desse trabalho, desse estudo. De sábado e domingo, no lazer. Nós estamos acompanhando vocês, e não é só na rua. É dentro dos shoppings, é dentro dos elevadores, é dentro dos salões de beleza. Então, hoje, a quantidade de formatos diferentes do Out of Home é enorme. Isso aqui é muito importante. A mídia exterior, o Out of Home, ele não é só um meio. Ele é várias coisas. Ele é experiência, ele é entretenimento. Quem já viu a ativação especial dentro de estação de metrô, estação de trem ou na rua? Na Paulista acontece muito. Dentro de shopping center, de show, Rock in Rio, Lollapalooza. Então, todos esses grandes momentos, grandes acontecimentos que impactam a vida das pessoas, o Out of Home está lá. Então, é muito mais, não é sobre anunciar no Out of Home, né? Lógico que a palavra é essa, anunciar, mas é a questão de como que você faz parte da experiência da pessoa que está na rua. Eu volto lá atrás, né? Comportamento e jornada. O que ela está fazendo? Então, gostaria que vocês enxergassem esse meio não como um veículo. Eu vou fazer 50% mídia digital, X%. Não, cara, vamos olhar para o comportamento do usuário, das pessoas. Eu quero levar para a loja, eu quero levar para um show, eu quero
conversar com ele no final do dia, eu quero fazer uma campanha de uma universidade, eu quero fazer a campanha de um banco. O que eu tenho que falar naquele momento, naquele dia, de acordo com o tempo, que daí a André vai falar de programática para frente, mas existem várias coisas, vários assuntos e várias conversas. Né? Digamos assim, que é o maior WhatsApp da cidade. Assim, né? Você consegue mandar uma mensagem para a pessoa que está passando na frente na hora, e ela vai ver. Não pode ser talvez não seja na primeira ou na segunda, mas na terceira. Então, depois vocês aprendem a questão de recorrência, impacto, essas coisas, mas é muito importante esse meio. E aí, né? O que eu dizer, né? Você se aproxima do seu consumidor quando você entende a relação do OH com as rotinas. Que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Vou dar um exemplo, se o Leandro me permitir. Quando a noiva vai casar, ela vai para o salão de beleza e ela fica quase que um dia inteiro no salão de beleza. O quanto ela consumiu daquela campanha que está dentro daquele monitor no salão de beleza. Né? Isso vai ser marcante para ela, para o resto da vida. É um momento diferenciado. Então, assim, o quanto é importante a relação do meio, do formato com o consumidor. Isso é extremamente importante quando você vai planejar uma mídia out of home. Ela falou, né? Vocês vão fazer uma pergunta aqui. Vou atrapalhar aqui, não estava combinado isso. Não, vai lá. Que tipo de produto vocês acham que tem que anunciar num salão de cabeleireiro, numa barbearia? Produto de beleza, o que mais tem que ter? Qual? Comida? Saúde? Quem disse saúde? Por que você acha saúde? Boa. Então, você deu um passo a mais do que os anunciantes estão vendo hoje. Isso é muito legal. Porque quando olha para o ambiente do salão de beleza, estou dando esse exemplo, mas como pode ser dentro de um escritório também, que tem veículos dentro dos escritórios, não é só sobre beleza aquele momento no cabeleireiro. É sobre empoderamento, é sobre conquista, é sobre futuro. É uma mulher que está casando, é uma mãe que está indo para a formatura da filha, é uma mulher que está se preparando para dar um grande salto na carreira, ou um homem, porque tem barbearia também. Então, por que você não falar de serviços financeiros? Você não falar de moradia, saúde, alimentos? Falar sobre gestão de finança, gestão de carreira? Né? Então, a partir do momento que você entende o comportamento das pessoas e o que elas estão fazendo em cada um desses lugares, você começa a entender essa conversa e você começa a fazer a diferença para o seu cliente, para a marca, ou para o seu próprio produto, ou para a sua agência, ou para o seu freela, o que é que seja. Né? Isso é muito importante. Esse é um vídeo que a gente formatou com os vídeos dos associados da associação, para vocês terem ideia de formatos aqui diferentes do Out of Home. Bom, vocês viram a quantidade de coisa que existe, né? Variável, painel de estrada, topo de prédio, dentro de shopping, escritório, evento, metrô, trem, rua. E aí tem uma coisa que eu quero conversar com vocês, jovens. Né? Questão da relação evolução e história. A gente vive num momento onde a gente tem choque de gerações. Né? Eu já participei de alguns workshops e tem toda aquela questão, sim, eu tenho que entender, né, a origem de vocês, como é que vocês foram criados, né, o que vocês receberam de informação, ao mesmo tempo que eu peço que vocês tenham paciência com as pessoas mais velhas também e entendam de onde elas vieram. Por que eu vou falar isso? Eu vou trazer um exemplo real para vocês. A Pixar. Né? Mas o que tem a ver Pixar com a Out of Home? Tem a ver com evolução da tecnologia e da comunicação. A Pixar, quando foi fundada, ela foi fundada como uma empresa de tecnologia, teve investimento
do pessoal da LucasArts, mas tem uma coisa, uma história relacionada ao entretenimento. Eles falam assim, eu quero ser a Disney. Assim como a gente olha para um profissional e fala, eu quero ser aquele profissional. Mas você não olha, quando a Pixar olhou para a Disney, ela não olhou para a Disney naquele momento. Ela foi entender toda a história da Disney, entender qual foi a fonte, de onde ela bebeu toda, de onde ela buscou informação. E indo para trás, ela foi entendendo todos os processos de animação, de desenho, né? Então, hoje tem muito trabalho da Pixar que é feito à mão, não é só no computador. Então, quando a gente olha para o out of home, olha para uma marca, olha para um profissional, é entender de qual fonte que eles estão bebendo. O que tem por trás de tudo aquilo? Tem um porquê. Então, eu fiz até uma brincadeira, né? Tipo assim, existe o WhatsApp hoje, mas há um tempo atrás tinha o ICQ. Antes do ICQ tinha, alguém falou, era o BBS, que era o sistema de troca de informações. Não vou ficar sendo saudosista, tá? Eu acho o WhatsApp bem melhor hoje, tá? Não é um ponto assim, da minha época, não vou falar isso, porque a minha época é agora, junto com vocês. Acho que isso tem que ficar muito claro para mim também. Então, mas é importante olhar a transformação dessas tecnologias junto com a transformação do comportamento, porque elas acabam caminhando juntas, né? E aí, eu vou trazer uma outra provocação em relação às cidades. As cidades só se verticalizaram, um monte de prédio, porque inventaram o elevador. Se não existisse o elevador, a cidade não era o que é hoje. Vocês estão entendendo a relação das coisas, de entender o movimento das coisas? E aí, se vocês transportam isso para a relação dos seres humanos, das pessoas, do que eu falo, do porquê que eu saí de casa hoje, tem muito a ver com isso. O que ela está construindo? Né? O trânsito só existe, transporte público só existe porque inventaram a roda. Né? Pô, é uma grande inovação. Pô, lá atrás, a roda, as carroças, a charrete, o bonde, mas só existe por conta disso. O que foi evoluindo? Transporte de massa. Por que era importante? Porque tinha um centro de produção, as pessoas moravam nas regiões mais afastadas. Tinha que ir para a indústria, então precisava ter o maior número de pessoas possível para poder produzir mais, alimentar o consumo. Um pouquinho de história aqui, não quero ser chato com isso, mas é importante. O trem, né? O VLT, o transporte de massa, velocidade rápida, porque o tempo. Preciso produzir, preciso que as pessoas cheguem rápido, preciso chegar rápido, preciso resolver rápido. Isso acaba impactando e-mail, WhatsApp, todas essas coisas. Né? Shopping, salão de cabeleireiro, você reúne vários profissionais para você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você resolver vários problemas ao mesmo tempo, muito ligado com o tempo também. E aeroportos, ou seja, você tem evolução. Quanto mais o tempo começa a valer, as coisas começaram a correr atrás disso. Ou seja, quando a gente vai falar de programática, mas é isso. Né? A mídia digital, o WhatsApp, TikTok, todas essas coisas assim, é que tem a ver com o tempo. A gente está com pressa. Tem um amigo meu que fala uma coisa que é assim, estou me alongando, tá, André? Mas é importante. Eu aprendi isso quando fui trabalhar com conteúdo, que assim, a gente fica olhando o relógio pelo ponteiro do segundo. A gente perde o todo. Você olha o segundo, mudou, tem que mudar, mudou, tem que mudar. Mas você não está olhando o minuto. Você não está olhando a hora. Porque no final das contas, você fica mudando segundo, você não está entendendo o todo. Então, esse discurso meu aqui é assim, gente, calma. Né? Vamos estudar as fontes, vamos entender o porquê das transformações. E essa é uma provocação válida para tudo, não só para o OH. Porque, eu agora vou falar, assim, querendo ou não, pode ter pessoas que têm preconceito com relação ao OH. E o preconceito que eu digo assim, é uma mídia velha. Não é velha. É uma mídia eficiente, porque ela continua existindo. E quando a Andrea mostrou aquela evolução daquelas coisas que impactaram toda a questão de tecnologia e sociedade, ele se manteve, sempre acompanhando, andando. Né? Pandemia veio, não morreu, ficou mais forte, porque as pessoas saem na rua agora com mais tesão. Viver as coisas. Fiquei preso um baita de um tempo, cara, quero aproveitar, é uma puta de uma oportunidade, você quer encontrar pessoa, quer ver gente, quer encontrar os amigos, abraçar. Que saudade de pegar um metrô lotado. Foi pouquinho, mas depois você... Não é? Depois essa saudade vai embora. Mas é rapidinho. Eu vou até fazer um parênteses do tempo. Quem for criação aqui, precisa prestar atenção também no tempo. Porque quando você vai criar para um painel, uma comunicação, tem gente que está passando a pé, tem gente que está passando de carro. Quanto tempo dá para ler aquele material que está exposto? Né? Então, esse também é um ponto importantíssimo, né, em relação a tempo, que a gente precisa trazer quando a gente for criar para o Out of Home. Que eu acho que eu trago um pouco nesse próximo slide, né?
Voltando àquela história lá atrás da pintura rupestre, hoje as pessoas, que o cara pintava a história dentro da casa. A casa dele era caverna. Hoje as pessoas fazem TikTok dentro das cavernas dela, explicando o que elas estão pintando lá dentro. E ainda com direito à dancinha. Né? Então, assim, o que eu quero dizer assim, as coisas mudaram. Ou seja, a tecnologia, eu continuo mostrando, contando as minhas histórias dentro da minha caverna, que hoje eu posso chamar de casa, apartamento, kitnet, como é que seja, né, em bairros, distritos, cidades, no mundo. Mas eu continuo essa coisa de contar as histórias. O que mudou foi a tecnologia. Né? Mas as pessoas continuam querendo mostrar teu conhecimento. Né? E aí, a questão da evolução da tecnologia, ela começa a trazer novas relações, novos estilos de vida, casal, trisal, monogamia. Cara, não estou dizendo o que é o certo, a conversa não é essa. A conversa é que a gente tem evoluído e existe várias conversas que a gente tem hoje, ontem não existiam. Assuntos que a gente está conversando hoje não existiam ontem. E precisa ser conversado, não é porque não existia que a gente vai deixar de falar. Tecnologias que não existiam, existem hoje. Como é que a gente se adapta a tudo isso? Eu estou trazendo aqui assim, mas a gente viu para vir. Eu vou mostrar uns cases de OH, gente, fica tranquilo, tá? Mas é que a gente precisa, às vezes, começar pelo básico, a gente está falando de relações humanas. De novo, todo mundo sai de casa com algum motivo, com algum objetivo e com algum problema para resolver. Todos nós saímos de casa hoje, eu tinha não vou dizer um problema, mas eu tinha que fazer uma apresentação hoje. Mas o meu problema maior é o que eu vou falar para os jovens, para as pessoas que estão se formando, num festival universitário, porque eu já fui universitário. Então, fazer todo esse recap aqui, para mim, é um puta de um trabalho. Assim, cara, como é que eu não vou falar besteira? Como é que eu não vou falar as coisas que eu falava no passado que era normal e agora é novo? Como é que eu tenho que estar vestido para esse momento que é agora, no meu tempo, no nosso tempo. Tá? E aí, como eu disse, a questão da tecnologia, que ela também influencia. Ela muda as coisas. Ela muda as relações de consumo e até mesmo da própria mídia. Como é que você anuncia, como é que você faz. Que daí entra um pouco, mais agora vou deixar para o André, que é a questão da evolução do OH. E aí, quando a gente entra com a tecnologia no Out of Home, a gente rompe um monte de barreiras. Porque, assim como a mídia digital, aquela que eu compro as redes sociais, aquela que eu compro o YouTube, eu também passo a ter no Out of Home. Então, a gente tem uma evolução aqui do Out of Home, quando a gente vai para o Digital Out of Home, que a gente compra as telas digitais, os monitores, as telas de LED, a gente começa a digitalizar os nossos inventários. O que são inventários? A quantidade de equipamentos que eu tenho, a quantidade de endereços que eu tenho. Então, quando eu começo a digitalizar o meu inventário, eu estou dando um passo muito grande dentro do Out of Home. Dali, do Digital Out of Home, eu vou para a programática do Digital Out of Home. A programática do Digital Out of Home não é um novo canal. A programática do Digital Out of Home é uma forma de comprar a mídia. Então, quando eu digitalizo meus inventários, eu disponibilizo vários endereços através de uma inteligência artificial e o comprador de mídia pode comprar de acordo com uma segmentação, com um perfil de público, com um momento climático, com um tempo. Essa é a grande ruptura do Digital Out of Home. E eu trouxe um desenhinho só para vocês verem o ecossistema da programática. Você consegue ver? O ecossistema. Então, eu tenho, de um lado, o veículo, que é dono das mídias, e que disponibiliza o inventário dele dentro de uma plataforma chamada SSP, que é o Supply Side Platform, ou Sell Side Platform. Essa plataforma, ela organiza esse inventário e passa para a DSP, que é uma outra plataforma que é de demanda, e que esta de demanda faz a compra e a venda e a entrega dos espaços. Então, o que eu estou falando aqui? Que eu posso comprar qualquer espaço digital do Out of Home na programática, assim como a mídia digital é comprada hoje em dia.
Nós rompemos essa barreira e a gente está digital. Então, esse é o novo momento. Como chegamos até aqui? Estamos digitais. Assim como temos a coleta de público, a informação de quem está passando naquela avenida, ou quem está passando naquele adesivo de shopping, ou quem está entrando no elevador, eu coleto essa informação e posso também ter uma métrica hoje sobre isso. Né? A minha métrica é um pouquinho diferente do digital, da mídia digital. Eu tenho menos informação do que hoje a mídia digital tem. Por quê? Porque a mídia digital ela está com o usuário plugado o tempo todo. E ele está sozinho naquela tela de computador ou no mobile, falando com aquela marca ou com aquele produto. No Digital Out of Home, na programática, eu tenho um painel para muitas pessoas olhando. Então, eu tenho diferenças aí de situações da mídia digital para a programática do Digital Out of Home. Mas eu sou digital. Só um ponto antes de mudar de slide. Eu vou cruzar a parte técnica com a coisa do comportamento. Isso aqui é o desenho do engenheiro, né? Agora a gente vai falar do psicólogo. Eu tenho uma marca anunciando, vou falar um hotel. Então, com a programática, eu consigo falar de um jeito para as pessoas que estão na cidade num final de semana. Ou seja, o que eu vou fazer no final de semana? Vou tirar férias, quero curtir o sol. Ao mesmo tempo, com a pessoa que está no aeroporto voltando para casa. São momentos diferentes. De novo, todo mundo sai de casa por um motivo. Quem está no aeroporto às 14h58 de uma sexta-feira pode ter motivos parecidos, né? Mas estão em momento, a hora é igual, mas o que ele está fazendo é diferente. E uma mesma marca pode falar naquele mesmo momento com um público diferente. Então, com o cara que está no aeroporto, eu posso falar de um jeito. O cara que está no shopping, eu posso falar de outro. O cara que está passando por uma região da cidade, de um jeito. No trem, no metrô. Então, o lado fantástico da programática e do OH é que você tem diferentes momentos, diferentes situações, diferentes públicos, e você pode falar do mesmo produto, mas você tem que ter uma história diferente para ter um jeito diferente de contar. Não é? A gente faz uma compra mais assertiva, a gente faz uma compra mais otimizada de campanha. Isso é extremamente importante quando vocês forem avaliar uma campanha. Então, aqui estão as diferenças. Né? Eu acabei de falar, a gente vai olhar muito mais na métrica para impressões, né? Enquanto que as mídias digitais têm aí uma quantidade maior de variáveis para serem avaliadas e analisadas. Né? E aqui eu vou fazer um pedido para vocês. Não sei quem mexe com criação, quem faz arte, redação. Vou pedir aqui um favor em nome de Nossa Senhora do OH. Não simplesmente adaptem a campanha para o Out of Home. Assim como vocês criam para o TikTok de uma forma, para o Instagram de uma forma, para o Facebook de outra, para o OH ele tem que ser pensado, porque são inúmeros os formatos. Né? São diferentes novas conversas, de novo, momento, comportamento, jornada, são diferentes formas, tamanho, movimento, estático, impresso, digital, por aí vai, estrada, rua, shopping, salão, e diferentes conteúdos, porque a informação vai correndo. Você tem que atualizar o jeito de falar. Né? E aí eu falo para vocês, a conversa ela é omnichannel. Né? Deixa eu ver. Vou voltar. O que é? Ela está em vários lugares ao mesmo tempo. Então você tem desde os abrigos de ônibus, relógio de rua, você tem num prédio, numa empena de um prédio, você tem um painel de uma estrada, dentro de um terminal urbano, topo de prédio, dentro de evento, interligando, conectando tecnologia mobile, você interagindo com a tela, dentro de shoppings, formatos diferenciados na rua, estações de exercício. O que você vai falar naquele momento? Olha a quantidade de momentos, de formas de você falar. Né? Você tem ativações especiais. Né? Tipo, recentemente uma campanha da Samsung, nos lojas de São Paulo, que abre e fecha para lançar um novo modelo, né, da Samsung de aparelho celular, né, de smartphone celular, não, né? Adesivação de trem, metrô, adesivação de chão, PDV, supermercado, né? Show. Cara,
A emoção de uma pessoa ver a tua campanha na rua, e não é caro, tá, gente? Tem vários modelos e é acessível para todo mundo. É como se assim, mãe, eu tô na Globo. Só que assim, mãe, eu tô na... É mais uma sensação aqui. Quando você vê alguma pessoa sair na campanha, tira a foto e fala, cara, que legal. Né? Aí você tem momentos especiais, lançar um novo produto, você trabalha com iluminação, projeto arquitetônico. Putz, quero falar uma batatinha do McDonald's, cara, todo mundo ama. Como é que eu mostro? Põe na frente do Macmill, faço uma ativação especial. Cara, quero criar uma experiência. O que eu faço? Faz isso. Assim como foi feito pela Eletromídia. Para vocês darem uma vida no que... Qual que é o trabalho aqui de produção? Né? Isso é out of home, gente. Isso é uma estação. E você pode fazer isso em qualquer outro lugar. Sim, uma estação foi transformada no mundo invertido. Bom, eu vou pular, senão daqui a pouco eu vou tocar a campainha aqui, mas eu queria falar que o OH ele é onipresença. Né? Ele está em tudo que é lugar. Só antes de eu entrar nesse slide aqui, vocês viram que vocês vão ouvir muito isso, que é o O2O, que é o online to offline, ou offline to online. Então, você viu o pessoal fotografando a ativação, olhando, conversando, mandando mensagem, então, conectando tudo. Não tem mais, cara, 360 é isso, é o O2O. É comportamento. Então, o que eu faço? Eu crio uma experiência onde eu sei que as pessoas vão continuar aquela conversa num outro caminho, num outro lugar. Né? Hoje, tá? Você está falando hoje, sim, cara, isso assim, são mais de 230 mil faces no Brasil inteiro dos associados da BOH. A soma de inventário dos associados hoje, nós somos mais de 40 associados. A soma de inventários hoje são mais de 230 mil faces, Brasil. Tá? Sendo que aproximadamente 90 mil é digital e os outros 150 mil é estático. Então, essa é uma composição muito importante para o Orofon, para o meio. E, além de estar espalhado no Brasil, está no metaverso. Então, já tem empresas colocando no Cidade Alta, dentro de games. Então, tua história começa na rua, vai para dentro do celular. E no celular você emula a situação na rua. Olha que legal isso. E tem um comportamento ali dentro. Então está tudo muito conectado. E aí a pergunta, né? Qual que é o próximo passo? A gente diz que Quer que eu siga? A gente fala que a vida é feita de relações, né, e de experiências vividas. Então, o que eu estou trazendo para você foi toda a minha relação com o meio, as experiências que eu vivi nas empresas, que eu vivi como agência, que eu vivi como anunciante. Né? Então, putz, como cliente, fazer o dinheiro do cliente valer a pena, fazer com que tenha repercussão, fazer com que o produto seja conhecido. Então, isso é muito importante. Isso acaba construindo isso não só no Out of Home, tá, gente? Mas na vida, na carreira de todo mundo. Tá? Então, ideias simples que vão te levar para o próximo passo lá fora. Primeira coisa, curiosidade é o seu principal estímulo. Então, quando eu trouxe a coisa da Pixar, é isso. Ser curioso com relação a histórias de quem você olha, de quem você é fã, de quem você idolatra, daquilo que você fala, putz, esse cara é um cara que me influencia bastante. O aprendizado nunca termina. Né? Você vai aprender ao longo do tempo e depende de você buscar esse aprendizado. Então, é um das soft skills que falam hoje, né? Que é você ser adaptativo. Então, o aprendizado te ajuda a se adaptar a todos os momentos. Né? Cada momento, cada tarefa tem que ser paixão. Deixar o caminho sempre aberto, porque você vai modelar o seu jeito profissional para sempre. Eu comecei como arte finalista em 2000, faz um tempinho. Hoje eu trabalho com planejamento estratégico para marcas. Olha como que foi mudando tudo, né? A gente nunca trabalha sozinho, tem troca.
E é riquíssimo. Então, tipo, eu aqui com o André conversando com vocês, porta sempre aberta, gente. E fazer o trabalho sério com responsabilidade, porque sempre vai ter alguém absorvendo o que vocês estão fazendo. Então, eu tenho que vir com seriedade, trazer coisas bacanas, falar a verdade para vocês, porque bastante gente aqui. Então, precisa levar para frente. Né? E para o out of home. Né? Sejam curiosos, né? Seja curioso com diferentes formatos. A gente mostrou para vocês, são várias coisas. Tentem aprender, olhar, entender os motivos. Aprenda sobre a praça que você vai trabalhar. Existe regionalismo no Brasil, então não adianta você fazer uma campanha, que dia gostoso na Paulista e veicular em Salvador, em Fortaleza. Não, gente. Tem um outro jeito de falar lá. Né? Faça o percurso na rua que o seu consumidor irá traçar e pense simples. Ponham o pé na rua. Sejam um consumidor, se coloquem no lugar dele. Converse com pessoas, com colegas. Tem uma riqueza muito grande. Você foi para a rua, o cara parou para olhar e perguntou, nossa, o que você viu? Pô, legal isso, né? O cara vai abrir, vai conversar com você, as pessoas gostam de conversar. Se veja como consumidor. É importante a gente colocar. A gente tem que descer digamos assim, do altar. Eu sou criativo, eu sou comunicador. Não, cara, a gente tem que colocar no lugar do consumidor. É muito importante isso. Tá? E comunique sempre, né? E faça a diferença. Se você está fazendo, se propôs a fazer alguma coisa, é porque você se propôs a fazer alguma coisa diferente e mudar a vida de alguém. Olha o poder que a gente tem como comunicador na mão. E vamos juntos e a gente se vê lá fora. Sensacional. Eu acho que está claro, né, que para todo mundo, a primeira vez que a gente aprendeu a andar de bicicleta, primeiro beijo, muitas coisas que a gente fez na vida, a gente fez na rua. E a cidade acaba sendo um grande tabuleiro de vivências. Eu acho que, acima de tudo, né, tudo que eles falaram aqui, que o Leandro, que a Andrea falou aqui, no fim, ele está falando sobre pessoas. Porque, na verdade, quem circula, quem vive em todo esse cenário da cidade são as pessoas. E pensar o OH dessa forma, com toda essa questão do cross-mídia entre o on e o offline, que isso é uma coisa que está crescendo demais, não é à toa que a mídia OH é uma das mídias que mais crescem nos últimos anos, e a tendência é continuar assim. Exatamente. É a terceira hoje em volume de investido pelas agências. Em share de participação, hoje é a terceira mídia. Gente, a gente tem muito pouco tempo, então a gente vai fazer poucas perguntinhas, tá? Vou passar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Beatriz Pimenta, eu sou da Baixada, da Unisanta, e eu queria saber um pouquinho mais em relação a investimento. Tipo assim, quando eu vou fazer uma campanha, o quão essencial é o OAD? E, junto com essa pergunta, eu também queria saber se, geralmente, é contratada uma equipe só para isso. Tipo, os dados que eu coleto das mídias não vão ser os mesmos dados que eu vou coletar para anunciar num certo determinado bairro e etc. E se, por exemplo, que vocês falaram que não é para usar a mesma mídia digital, geralmente adapta para o out of home, ou não? Não, na verdade, a mídia digital ela tem diferentes informações quando você vai trabalhar a métrica. A mídia, a gente hoje já consegue entregar variáveis, informações importantes que você pode unir na sinergia dos teus meios que você está trabalhando. Então, hoje, você já consegue fazer isso também com o out of home. A partir do ano que vem, a gente vai estar mais consolidado ainda em relação a métricas. Então, a gente vai trazer mais informações ainda que hoje a mídia digital já tem. Né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Antes, a gente estava falando, né? 1 para 1. A gente fala o tempo todo na mídia digital, 1 para 1. É o usuário no computador ou no mobile. Enquanto que o out of home, não. É 1 para muitos. Né? Então, a gente está fazendo um movimento muito forte agora para que, em 2023, a gente tenha mais informações para metrificar, para que a gente possa também estar nesse funil de informações numa mesma base, para que a gente possa trabalhar as mesmas bases para resultados de mídia. Toda campanha você pode fazer um out of home. E aí depende do seu planejamento. Hoje, como nós somos a terceira mídia em investimento, é importante a gente estar
em quase todas as suas campanhas. Aí vai depender de KPIs, objetivos, um monte de coisa que é importante para o resultado das suas campanhas. Mais alguma pergunta? Olá. Bom, primeiro, parabéns. Muito legal, Dé e Feijão, Leandro. Mas, assim, falando um pouco de futuro, né, e porque eu acho que é um fórum bem interessante a gente falar em futuro nesse ambiente acadêmico. Eu tenho alguns poucos anos de compra de mídia e vi na própria pele como foi a evolução dos critérios e das métricas na compra de out of home. E sem querer fazer nenhum exercício de futurologia, né? Mas quem assistiu aqui Minority Report, Minority Report está aí, né? O reconhecimento facial, né? E obviamente respeitando todas as prerrogativas da LPD, né? A gente está às vésperas de poder fazer isso, né? Através de um reconhecimento facial, poder efetivamente fazer a comunicação out of home ser one-to-one. Né? Ou mesmo através quando você estiver logado numa rede Wi-Fi, com identificação, com opt-in, né? Essa possibilidade está cada vez mais próxima e real, não é isso? Eu queria ver se... É exatamente isso. Toledano, então... a gente hoje está em busca de ter essa informação mais apurada para que a gente possa estar na mesma base de métricas, de critérios e trabalhar o out of home de igual para igual. Como, né? Exato. Porque antigamente a gente fazia as compras e o out of home a gente não tinha as informações. Né? Então, hoje, sim, a gente está trabalhando muito para que já no começo de 2023 a gente tenha mais informações, não só de impressões. Né? Perfeito, é isso. Só colocar um ponto aqui com relação à pergunta, né, falando de futuro. Também não adianta a gente questionar a quantidade ou o volume de dados se a gente não souber o que fazer com ele. Né? Então, hoje eu queria que vocês guardassem uma palavra, uma profissão, que é o cientista de dados. Hoje, o profissional de mídia dentro de uma agência, ele tem o papel de um cientista de dados, porque tem que analisar toda a informação, entender e tentar ser preditivo com relação ao comportamento do consumidor. Mas você também pode ser um cientista de dados na criação, para entender aqueles números, como é que eu traduzo aquela necessidade, aquele desejo num call to action, numa promoção, num atributo diferenciado do produto. Né? Então, você interpretar os dados, a gente vai ter reconhecimento facial, vai ter tudo, mas como é que eu interpreto os dados? Se ela está triste, se ela está feliz, qual o momento do dia, qual o horário. E de novo, né? Não adianta só olhar os dados, aplique em você também. Porque, às vezes, um pouquinho de feeling ajuda também. Né? Não é só 100%. 99,99% dos dados, tá? Mas 1% da gente também, às vezes, daquele... O good feeling ajuda bastante também. Oi, gente. Meu nome é Henrique, eu já sou formado há algum tempo. Já atendi Havaianas, Via Varejo, fazendo montagem de loja e trazendo Phygital para essa relação de reconhecer e metrificar o espaço em relação ao uso e levar isso para o digital para ter essa interpolarização e ajudar a ter mais números. Como que o out of home na rua consegue aproveitar os avanços do retail para explorar melhor essa tecnologia com multissensorialismos também? Porque uma das características do out of home, eu sei que vocês focaram bastante na estética, mas a gente consegue falar de olfato, toque, várias outras sensações. Como levar isso para a rua, de fato? Você tem uma questão técnica relacionada a valor, né? Porque, por exemplo, dentro de uma loja, de um retail, você consegue colocar uma câmera, né, e com o algoritmo, com a ferramenta que você trabalha, você começa a fazer a leitura de mapa de calor. Exatamente. Você faz a leitura através de diferentes sensores. Esse é um grande desafio. Né? Hoje você tem, por exemplo, você tem um mapa... Aí o que a gente faz? A gente vai para simulação de ambientes. O que acontece hoje? Exatamente. Assim, quando você vai estudar, você vai... Vou dar o exemplo, não vou dar exemplo de pesquisa, não, mas eu vou falar assim, quando o IBGE faz projeções. O IBGE sempre lança estudos. Tirando o censo, que eles fazem com 100% da população, o IBGE, quando solta algum estudo, ele faz a projeção. Então, ele tenta uma base que represente a população brasileira e faz uma projeção em cima daquilo. Como você está no ambiente externo, na rua,
Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que o Mapa OH, que ele usa sensores multissensorial, então desde leitura de movimento, pessoas passando, quantidade de pessoas, carro, frequência, horário, para poder gerar esse dado estatístico e essa projeção de volume, de métrica, de pessoas que passaram. Mas existem outras formas também mais simples, né? Desde um QR Code, de você ter um código promocional, de você fazer um opt-in, um cadastro. Né? Dentro do ambiente fechado, inclusive eu estava num projeto, muito boa a pergunta, tá? Porque isso é um grande desafio, porque isso envolve muito dinheiro, para eu ter 100% disso rastreado. Sim, sim, porque para você medir fluxo, essas coisas. Mas uma coisa, mas eu vou dar um exemplo de quando eu estava na Eletromídia, tá? A gente fez uma campanha lá para o Burger King, que a gente colocou, a equipe de inteligência Eletromídia fez todo o processo de mapeou através do GeoFusion, que é uma outra ferramenta que existe, são várias, encontrou as lojas do Burger King por GPS, né, Latilong, né, latitude e longitude, e aí eles escolheram os pontos. E aí eles metrificaram, eu não tenho os dados corretos, tá, não posso falar números aqui, mas notou-se um aumento do volume de pessoas nas lojas. Então assim, exatamente, e é muito importante o anunciante trabalhar junto com o veículo. Agora a gente está falando de conversão, né? Então, é isso que a gente procura para 2023. Está aí já. Que a gente quer cada vez mais ter informações apuradas para a gente poder trabalhar o meio de uma forma diferenciada. Sensacional, gente. Parabéns, parabéns mesmo. Sigam essas feras, porque vale a pena mesmo, que tem muito conhecimento para compartilhar. Eu agradeço Obrigado. o espaço novamente para toda a organização. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.